Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Bom, você já deve ter perguntado mais de uma vez se comprar máquina barata vale a pena. Quer dizer, hoje em dia tem várias e várias marcas chinesas ou marcas muito desconhecidas, diferentes dessas que já estão mais tradicionalmente aí no mercado brasileiro, né? E a gente veio falar um pouquinho sobre elas. Na verdade, não só sobre essas marcas que estão aqui ultimamente, mas de forma geral sobre máquinas baratas, né? Vira e mexe a gente vê situações que a gente se pergunta se vale mesmo a pena comprar aquela máquina porque está muito barato ou não. Nesse vídeo a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, beleza? Então fica comigo nesse vídeo, se inscreve no canal, toca no sininho e vamos lá! Então, pessoal, para falar um pouquinho sobre esse tema de máquinas baratas, eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, tá? Eu tenho aqui uma parafusadeira DWT, que você já deve ter visto aí alguma vez, porque essa parafusadeira está no mercado brasileiro há bastante tempo já. Por acaso ela eu já tenho há, sei lá, eu acho que pelo menos uns 10 anos, beleza? E eu trouxe também aqui uma lixadeira treme-treme mesmo da Enel, essas de base 1/3, né, que a gente fala, que a gente corta 1/3 da lixa e prende aqui na base dela. Ela é um pouquinho maior do que a treme-treme comum, essa daqui, ó, que é a lixadeira de 1/4, que eu até trouxe aqui pra gente fazer uma comparação. Agora, antes de eu levantar os pontos dessas máquinas e dizer para vocês o que eu acho delas, eu queria lembrar só o seguinte aqui. Quando eu comecei a fazer marcenaria, as minhas primeiras máquinas foram máquinas super básicas. Quer dizer, a minha primeira máquina realmente foi uma furadeira, minhas duas primeiras, né, que eu comprei em conjunto, foi uma furadeira e uma tico-tico, uma serra tico-tico da Black & Decker. E, cara, eu era hobbyista na época, né, eu comecei assim no hobby, como a maioria das pessoas, e foram máquinas que me supriram durante muito tempo, tá? Muito tempo mesmo, isso já tem mais de 10 anos. Eu comprei as máquinas até na Casa e Vídeo, naquela caixa grande, assim, que vinham as duas. Então, pra mim tudo era novidade, eu não sabia de muita coisa, comprei e foi ótimo, porque eu escorracei essas máquinas. E a gente tem que lembrar também que quando a gente tá começando bastante, a gente não sabe o que força, o que não força a máquina. Fora que a gente, por não ter muitos recursos, a gente acaba usando aquela máquina para tudo um pouco, né? A gente acaba explorando muito aquelas máquinas. E foi exatamente o que aconteceu com a minha furadeira e com a minha serra tico-tico da Black & Decker. São máquinas muito básicas, né? Eram os modelos mais básicos da marca. E eu usei muito elas, muito, e não tem como dizer que eu me arrependi daquela compra por 1 milésimo de segundo, tá? Foi uma das melhores coisas que eu fiz. E assim foi até um pouco mais, né? Minha terceira máquina foi uma lixadeira dessas treme-treme, só que da Skil, que também é uma marca hobby, né? Uma submarca da Bosch. Então, assim, eu posso dizer que, por um lado, vale sim muito a pena você comprar uma máquina um pouco mais barata, né? Tem gente que vai dizer, não, de jeito nenhum, eu não compro máquina barata. Eu acho que depende um pouco também do que você quer, de quem você é dentro da marcenaria, se você tem certeza que você gosta muito de marcenaria, se você tem um dinheiro a mais para gastar. Porque, assim, eu que trabalho com isso, se eu tenho um dinheiro para comprar a máquina um pouquinho mais cara, por exemplo, essa lixadeira aqui da Makita, né? Eu adoro essa lixadeira, ela também já está comigo há bastante tempo, e claro que eu confio muito mais nela do que numa lixadeira da Skil. Hoje em dia eu optaria por uma dela, salvo que a diferença entre uma lixadeira dessa daqui, da Makita, para uma da Skil, eu não sei exatamente quanto é que é, mas eu acho que é uma das máquinas que tem essa diferença menor, sabe? Então a diferença de uma mais ou menos para uma muito boa como essa é uma diferença relativamente pequena, tá? Como eu tô falando, eu não sei quanto tá. Mas, por exemplo, uma parafusadeira, a diferença de uma básica para uma top zona é gigantesca, às vezes mais de R$ 1.000. Até porque existe uma questão de motor, mas a gente já vai falar disso. Então, vou deixar essa máquina um pouquinho aqui de lado, tá? Eu acho que vai depender muito de quem você é, para que você quer, se você é profissional ou hobbyista, se você tem o dinheiro para gastar, e se você conhece aquela determinada marca, tá? Então, já
dando esse primeiro depoimento sobre as minhas primeiras máquinas, vamos vir para essas duas máquinas aqui que eu acho interessante falar. Bom, primeiro eu vou falar dessa daqui, da parafusadeira DWT. É uma parafusadeira com fio, então logicamente vai ser mais barata do que a maioria das máquinas, do que todas, eu acho, das máquinas, das parafusadeiras a bateria, porque é outra tecnologia, é outra coisa que precisa. Mas em compensação, dependendo também do seu... Dependendo de quanto de voltagem a sua parafusadeira tem, a parafusadeira com fio vai te fornecer mais força, tá? É difícil da gente comparar, porque enquanto uma trabalha, você consegue ler ela por 12 volts, 18 volts, 20 volts, essa daqui ela trabalha com watts, né? Ela é medida em watts. Talvez dê para fazer alguma relação que eu exatamente não sei, tá? Então, assim, para coisa básica que a gente vê lá no site, essa tem tantos watts, essa tem tantos volts. Talvez exista algum outros números que consiga fazer essa relação e ver exatamente quanto que uma referência dá de referência para outra. Mas essa máquina aqui, cara, é uma máquina excelente, na minha opinião. E desde que eu comprei ela, isso é uma curiosidade, até hoje, se eu não me engano, ela tem mais ou menos o mesmo preço. Eu comprei ela na época, acho que por 120, 130 reais, e eu acredito que ela hoje em dia não passe aí de 140 reais, tá? A gente vai até conferir e botar na tela aqui para você. Mas é uma máquina que eu gosto demais, eu já tive várias máquinas dessa, e aí você deve estar se perguntando, pô, se é tão boa assim, você teve várias, por quê? E eu já vou te explicar. Eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas eu tive oficina de marcenaria, dei aula de marcenaria, né? Então sempre teve muita gente frequentando a oficina, por isso que eu tinha que ter quantidade de máquina. Então eu tive mais de uma sim. O meu pai também é marceneiro robista, né? Ele gosta de marcenaria, também já teve essa máquina, então é mais uma que eu tive, eu precisei usar, já peguei emprestado. Enfim, uma máquina excelente, que a única coisa que quebrou essa máquina não foi nem a estrutura de motor, nem nada disso, foi aqui o mandril da máquina. Foi no seguinte, nessa mesma época que eu tinha a marcenaria, tinha um marceneiro lá que fazia alguns trabalhos para mim. Não é para mim não, para mim e para os meus sócios, né? Nós éramos uma empresa. Então, vinham os trabalhos de marcenaria, a gente pegava os trabalhos, fazia, né, sob supervisão nossa, muitas vezes a gente fazia também, mas tinham muitas atividades, como a gente dava aula também e alugava o espaço, era muita coisa para fazer, e esse rapaz fazia marcenaria pra gente. Ele era um marceneiro excelente, só que ele era muito teimoso. E o que ele fazia era o seguinte, ó, ele pegava aqui o regulador aqui do mandril, vou até mostrar aqui nessa câmera, ele pegava esse regulador de força, né, da parafusadeira, em vez de botar para parafusar, ele jogava aqui, ó, no módulo furar, porque ele achava que não tinha força. E eu brigava com ele, falava, cara, isso tem muita força, você não precisa. Fora que ele não trabalhava com madeira maciça, trabalhava com MDF, então eu falei, que força que não tem? Você tava louco? Isso aqui tem força para atravessar 2 MDF ao mesmo tempo. Então tinha força, só que ele era teimoso pra caramba, jogava nesse módulo furar. E o que acontece quando a gente joga no módulo furar? A catraca que serve para parar a máquina enquanto o parafuso está no lugar não funciona. Ela não é ativada, você não tem catraca, você funciona como uma furadeira. Então no momento que você está furando, quando o parafuso chega no final, a máquina faz assim, ó, ela para bruscamente. E isso, é claro, arrebentou o mandril da máquina. Isso aconteceu, cara, com 2 máquinas. Pois é, só arrebentou por causa disso. Quando a gente ia ver, o negócio estava no módulo furar, dava uma bronca no cara, mas não adiantava nada. Ele era extremamente teimoso, apesar de uma pessoa muito boa e de um marceneiro muito bom, por sinal. Mas foi só assim que essa máquina, digamos que me deu problema um dia na vida. E é um problema bem aceitável, né? Já que você está usando a máquina de forma errada. Bom, agora a gente passando aqui para essa lixadeira da Enril, que é uma lixadeira de 1/3. Eu comprei essa máquina na época, cara, ela não era 100 reais, brother. Eu acho que ela era 80 e poucos, 90 reais. Era uma máquina bem barata. A gente até desconfia, mas a marca é Enril. Ou seja, não era uma marca considerada lixo, sabe? Não era uma marca dispensável. Então, beleza. E o site era um site legal, o site da loja do mecânico. Então, assim, não tinha muito que desconfiar pra caramba, sabe? Não era uma marca que a gente não conhecia, como existem diversas por aí hoje, que sinceramente eu mal ouvi falar. Então, lixadeirazinha da Enril, beleza, vamos comprar. Compramos 3, se eu não me engano, porque a gente dava aula de marcenaria para turmas grandes e precisavam de máquinas para poder suprir esse pessoal. O que aconteceu com essa máquina? Ela parou de funcionar? Não, mas eu vou ligar aqui para vocês rapidinho, para vocês verem a diferença
do barulho de uma treme-treme comum. Ó, vou até botar prender as presilhas aqui para não fazer um barulho excessivo. Mas vejam bem, ó. Parece um secador de cabelo. E agora, olha o barulho dessa Enreal aqui. Bom, eu não posso ligar muito mais tempo, porque já está um pouco tarde aqui, mas eu acho que já deu para entender, né? Ela não parou de funcionar, mas ela começou a fazer um barulho que não deu nem para as pessoas usarem mais. Todo mundo achava que estava quebrada e era meio que uma vergonha a gente botar para as turmas de alunos nossos usarem uma máquina que fazia um barulho esquisito desse. Parece que a base está solta, parece alguma coisa estranha, faz sabe, faz um barulho estridente. E isso aconteceu muito rápido. E, ó, pra vocês não me deixarem mentir, ó, eu tenho mais uma dela aqui que aconteceu a mesma coisa. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Então nós tínhamos 3 máquinas, eu acho que uma delas até a gente tentou consertar, foi pro conserto, o cara desmontou. Eu não sei, não lembro muito bem, eu acho que ele falou que não valia a pena, a gente falou, cara, nem devolve, deixa esse troço aí. Entendeu? Então foram 3, mas agora eu tenho 2 máquinas que deram exatamente o mesmo problema. As duas funcionam, mas essa aqui ainda faz mais barulho ainda. E pra vocês verem, cara, que a gente nem usou a máquina há muito tempo, eu tenho a caixa dela até hoje. Eu não guardo caixa de máquina, sabe? Então, assim, foi uma máquina que realmente não valeu a pena. Uma marca, como eu falei, não é de todo ruim, pelo contrário, é uma marca considerada legal, mas nesse caso não valeu a pena. Nossa, cachorrada, pelo amor de Deus, parece que tá morrendo. Nunca vi. Bom, então, gente, antes de eu dar uma dica bem legal aqui pra vocês, eu queria lembrar o seguinte. Você vai ver se você, primeiro, já está há muito tempo na marcenaria, se você sabe que é isso que você quer, se você tem certeza, porque muitas vezes você compra um negócio, não gosta do que você está fazendo e deixa de lado. Então, não adianta você gastar 800, 900 reais numa máquina que você não vai usar, tá? Então, se você tiver certeza que você quer, se você tiver um dinheiro guardado assim, que você possa gastar nesse seu hobby, né? Ou se você for se profissionalizar e tiver o dinheiro, falar, não, cara, eu vou investir, eu quero muito isso aqui, eu não posso ter risco dessa máquina quebrar, beleza, eu iria em máquinas como Makita, DeWalt, Bosch, e tem algumas outras aí, mas essas 3 são bem garantidas, que você, no mínimo, vai ter um bom suporte, e é isso, assim, são máquinas que valem mesmo a pena e são caras, você vai pagar por isso, tá? Mas tem uma coisa também que diferencia as máquinas. Então essa é uma coisa, né? Se você é hobbyista, se você é profissional, se você tem dinheiro ou não. Agora tem uma coisa que diferencia algumas dessas máquinas. Nenhuma dessas, se eu não me engano, aqui tem. Mas tem parafusadeiras, por exemplo, que você vai ver a mais de R$1.000. Por que a diferença é tão grande? Porque algumas dessas máquinas têm motor brushless, ou seja, motor sem escovas. É uma tecnologia melhor, mais avançada, mais interessante, e o motor, ele além de fazer menos ruído, né, porque ele não tem escovas no motor, ele tem muito menos chance de quebrar, tá? Ele dá defeito com muito menos frequência. Então essas máquinas com motor brushless, elas são mais caras mesmo, são bem mais caras, tá? E geralmente vale a pena. Enquanto que o motor com escovas, que é na maioria das máquinas, geralmente dá problema um pouquinho mais rápido, a máquina dura menos mesmo, principalmente se você for usar a máquina com muita frequência, beleza? Agora aqui uma dica que eu acho bem interessante para vocês, se eu lembrar na hora de postar o vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, que é um canal muito interessante de um cara que testa diversas máquinas, dessas mais novas, das máquinas que a gente realmente nunca ouviu falar. Tem um vídeo dele, por acaso, que eu vi ele comparando 3 parafusadeiras, que as 3, sinceramente, acho que a marca que eu tinha ouvido falar delas era Vesco, com W. Eu acho que alguns de vocês já podem ter visto ou ouvido, outros não. Mas são marcas que, aliás, ele testa de tudo. Mas tem muitas marcas que você nunca ouviu falar. Então, se você está em dúvida, se você tem alguma parafusadeira específica, uma lixadeira específica de alguma marca, de algum modelo, vai nesse canal que é Ferramentas em Ação. Clica lá, digita lá na lupinha do canal dele e bota o nome da máquina, a marca da máquina, que a chance dele já ter testado é bem grande, tá bom? E eu acho que vale a pena para você ter uma noção, se você quer a máquina ou não, pergunta lá, bota um comentário lá, pergunta se ele já está usando a máquina há muito tempo, que isso vale a pena também, né? Não é só a gente comprar a máquina
testar em frente à câmera, e eu não sei se ele faz isso, acho que não, tá pessoal? Acho que muitas máquinas ele já usa há um tempo. E testar em frente à câmera e ver se é bom ou não. Você tem que usar durante um tempo. Essa é a questão, essa é a graça da coisa. Essa daqui, por acaso, me deu problema muito rápido. Em alguns meses, pouquíssimos, ela já começou a apresentar esse barulho. Mas vale a pena, vai lá, ferramentas em ação, que esse cara eu achei muito interessante o trabalho dele, ele testa um monte de máquina, e pra gente que tá meio perdido, cara, é válido, é super válido, e enfim, pergunta lá pra ele o que você acha, se ele já tá usando a máquina há muito tempo, enfim. Beleza? Então é isso, pessoal, a gente vê que não tem uma ciência exata, tá? Tem máquinas que vão valer a pena e tem máquinas que não vão valer a pena. Eu acho que depende muito se você tá com dinheiro pra gastar. Se você não tá com dinheiro para gastar, vai na máquina mais barata, cara. Testa ela aí e dá um depoimento aqui pra gente. Diz o que você achou, porque na maioria das vezes que eu fiz isso, valeu a pena, tá bom? É isso aí, galera. Não esquece de deixar aquele comentário pra gente saber o que você achou do vídeo, se você gostou, se o vídeo foi interessante, enfim, essas coisas todas, tá ok? Toca no sininho também, deixa um like, por favor, que ajuda muito. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, cara. Tem muita gente que assiste os vídeos que não tá inscrito aqui no canal. Isso dá uma força imensa pra gente e ajuda a continuar com um bom trabalho. Espero que você ache também que é um bom trabalho. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu!